Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 21. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A parábola da luz encoberta. Ele lhes propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama, ao invés não a traz para ser depositada no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido, pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós, e ainda mais vos será acrescentado. Porquanto ao que tem, mais se lhe dará. De quem não tem, até o que tem lhe será retirado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui, Jesus Cristo conta a parábola da candeia. Né, irmãos? E candeia era um objeto onde você colocava um líquido inflamável com um pavio, né, para trazer luz ao ambiente. Né? Não existia energia elétrica, então o jeito de se iluminar o ambiente que eles usavam era a candeia. E Jesus Cristo está dizendo, sabe, ninguém pega a luz e coloca a luz embaixo de uma vasilha, né? Porque a luz vai ficar encoberta ali. Ninguém pega a luz e coloca a luz embaixo da cama. Você pega a luz, você pega a candeia e você coloca ela no velador. Você pega a luz e coloca ela no candelabro. Você coloca ela no local próprio para que possa iluminar todo o ambiente. Né? E para a gente poder entender sobre aquilo que Jesus Cristo está falando, é preciso que a gente saiba o que Jesus Cristo estava falando antes. Antes, Jesus Cristo tinha acabado de falar sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, lançou a semente, que caiu em diversos tipos de solos. E Jesus Cristo estava ensinando, existem algumas pessoas que elas vão receber a palavra, mas vai vir o diabo e vai arrancar a palavra do coração delas. Existem algumas pessoas que vão receber a palavra, sabe, mas vai vir as dificuldades, vão vir as perseguições, e essas pessoas vão voltar para trás, elas vão perder a palavra. Existem algumas pessoas que vão receber a palavra, mas os cuidados dessa vida, os cuidados com os afazeres dessa vida, com as coisas desse mundo, sabe, vão sufocar a palavra e elas vão perder a palavra do mesmo jeito. Sabe, mas existem algumas pessoas que vão receber a palavra e vão produzir frutos, né? Elas vão ser transformadas pela palavra. A palavra vai mover o coração delas. Elas nunca mais vão viver da maneira como viviam antes. Elas nunca mais vão enxergar as coisas da maneira como enxergavam antes, né? E agora Jesus Cristo está falando sobre a parábola da candeia. E Jesus Cristo está nos ensinando, sabe, o importante não é como você recebe a palavra. O importante é o que você faz com a palavra que você recebeu. Né? Se nós produzimos os devidos frutos, né? O importante é se com a palavra que nós recebemos, se nós nos tornamos uma luz colocada no velador, se nós nos tornamos uma luz colocada no candelabro, ou se nós recebemos a palavra e nos tornamos uma luz embaixo da cama, uma luz que não tem propósito, não tem finalidade, que não ilumina nada. Então o importante não é como nós recebemos a palavra, né? Jesus Cristo certa vez ele contou uma história de um pai que tinha 2 filhos. E o pai falou para um dos filhos: filho, vai trabalhar no campo. E o filho falou: não vou. Mas depois o filho se arrependeu e foi.
E o pai falou para o outro filho: filho, vai trabalhar no campo. E o pai falou: eu vou, mas não foi. E Jesus Cristo falou: sabe qual desses fez a vontade do pai? Eles vão dizer: bom, aquele que falou que não ia, mas acabou indo. Né, irmãos, o importante não é como nós recebemos a palavra, porque muitos crentes, irmãos, estão recebendo a palavra com alegria, com prazer, estão chorando no culto, né, irmãos, estão dizendo que palavra maravilhosa, né, puxa vida, olha só que culto glorioso, né, irmãos, estão se emocionando, mas depois, no dia seguinte, eles são uma luz embaixo da cama. Sabe, aquilo não move o coração deles. Aquilo não guia eles para uma vida que honra e glorifica a Deus. Né? Aquilo não transforma seus corações. Sabe, aquilo que não frutifica. Né? Então o importante, irmãos, não é como a gente recebe a palavra. Não basta receber a palavra com alegria, se emocionar no culto, chorar no culto. Sabe, irmãos, se nós, mediante a isso, não nos tornamos uma luz colocada no candelabro, se nós, mediante a isso, não nos tornamos uma luz colocada no velador, né, irmãos? Então o importante não é como nós recebemos a palavra, e sim, se nós frutificamos com a palavra recebida. Isso que é o importante. Glória a Deus, né? E Jesus Cristo, irmãos, está nos mostrando aqui que existe uma responsabilidade muito grande quando nós somos iluminados pela candeia. Existe uma responsabilidade muito grande, irmãos, quando nós somos iluminados pela luz, quando nós somos iluminados pela verdade da palavra de Deus. Existe uma responsabilidade em nós muito grande, irmãos, quando nós somos exortados pela verdade da palavra de Deus. Porque quando nós somos exortados pela verdade da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar uma realidade que até então nós nunca conseguiríamos enxergar por nós mesmos. Glória a Deus, Senhor. Né? E a nossa responsabilidade é o que nós vamos fazer agora com essa realidade que nós conseguimos enxergar. Glória a Deus. Como que nós vamos agir? Será que nós seremos uma luz colocada no velador? Uma luz colocada no candelabro? Ou será que nós seremos uma luz colocada embaixo da cama? Existe uma responsabilidade, irmãos, quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, porque ela nos mostra a verdade. Sabe, irmãos, ela nos mostra aquilo que realmente somos, e ela nos mostra aquilo que realmente precisamos, Jesus Cristo. Ela nos mostra, irmãos, que nós somos criados e que fomos feitos para viver uma vida para a glória de Deus. Glória a Deus. E mediante essa responsabilidade, irmãos, o que nós vamos fazer? Sabe, muitos crentes vão fingir que não tem responsabilidade nenhuma. Não, já tem muita responsabilidade na minha vida, não tem tempo para mais responsabilidade não. Tem muita responsabilidade, cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar do emprego, do negócio, tem tempo para mais responsabilidade. Tá, irmãos, muitos crentes vão fingir, sabe, que não é com eles. Sabe, irmãos, mas existe uma responsabilidade. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, existe uma responsabilidade de que no último dia nós seremos julgados por aquilo que nós ouvimos. Né? E nós, irmãos, não podemos ser a candeia embaixo da cama, né? Que ilumina apenas embaixo da cama. Muitos crentes, irmãos, acreditam que o importante é apenas ele iluminar a si mesmo. Sabe? Não, o importante é eu ser crente. O importante é eu congregar. Né? O importante é eu fazer minha parte. Né? Como se nós pudéssemos pegar a verdade da palavra de Deus e pudéssemos guardar a verdade da palavra de Deus apenas para nós mesmos. Sabe, irmãos, isso não é possível, irmãos. Porque a partir do momento que nós somos iluminados pela candeia, que nós somos iluminados pela luz, que nós somos iluminados pela verdade da palavra de Deus, nós nos tornamos uma luz também que ilumina outras pessoas. Então, irmãos, não dá para nós guardarmos a verdade para nós mesmos. Irmãos, não dá para nós sermos uma luz embaixo da cama que não está iluminando as outras pessoas.
Porque, irmão, se nós somos uma luz, a luz ela não fica escolhendo aquilo que ela quer iluminar. Glória a Deus. A luz ela simplesmente ilumina, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Né? Então, irmãos, você deve ser uma luz na tua casa. Glória a Deus. Você deve ser uma luz no teu emprego. Glória a Deus. Você deve ser uma luz, irmãos, não importa onde você esteja. Glória a Deus. Né? Existe essa responsabilidade, irmãos, de quando nós somos iluminados pela luz, nós também nos tornamos uma luz. Glória a Deus. O pregador, irmãos, ele não tem como estar em todos os lugares. Mas aqueles que foram iluminados pela verdade da palavra de Deus, através do pregador, sabe, irmãos, essa verdade vai se tornar uma luz, e ele, por ter sido iluminado por essa luz, ele vai iluminar outras pessoas. Glória a Deus, Senhor. Né? Então, apesar de não ter um pregador lá no teu emprego, sabe, você deve ser a luz lá naquele emprego. Glória a Deus. Não tem um pregador na tua casa, mas você deve ser a luz lá na tua casa. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, é assim que funciona. Não há como nós pegarmos a verdade da palavra de Deus, nos fecharmos em um grupo fechado e dizermos, não, vamos ficar com a verdade aqui só para nós, não vamos proclamar a verdade. Não, irmãos, não é possível. Não há, irmãos, como nós termos uma fé privada só para nós. Glória a Deus, Senhor. Não há, irmãos, como termos uma fé privada. Se você pode parar um médico andando no meio da calçada, e você vai falar para o médico, doutor, eu estou com um problema aqui no ouvido, aqui, eu queria que o senhor me... Não, eu sou médico lá no hospital. Aqui eu sou apenas uma pessoa comum, aqui andando na calçada. Se você quer uma consulta, você tem que ir lá no hospital, lá, eu vou te atender lá no hospital. Eu não vou ficar atendendo você aqui na calçada. Né, irmão, se você abordar um professor no meio da calçada, professor, eu precisava fazer isso. Não, eu sou professor lá na escola. Lá na escola eu sou professor. Se você quiser saber alguma coisa, você tem que se matricular na aula lá, porque eu não vou ficar dando aula aqui na calçada. Né, irmãos, mas nós não temos como dizer, não, eu sou crente lá na igreja lá. Não 1h30 do culto lá que eu sou crente. Por que você está falando para mim que se eu não tenho atitude de crente aqui no serviço aqui? Eu sou crente lá na igreja lá. Lá na igreja, né? 1h30 na igreja lá que eu sou crente. Aqui no serviço aqui, que eu não sou crente. Aqui eu sou um metalúrgico, né? Aqui eu sou um padeiro. Não, a gente é crente 24 horas por dia. Glória a Deus. A gente é luz o tempo todo. Sabe, você pode ser médico só lá no hospital, você pode ser professor só lá na escola, mas você não tem como ser crente só na igreja durante 1h30. Glória a Deus, Senhor. Não, irmãos, não é possível. E é isso que Jesus Cristo está nos mostrando aqui, ó. Se Deus chamou vocês, se Deus moveu o coração de vocês devem ser uma luz que todos enxergam. Glória a Deus. Que a luz não fica escolhendo aquilo que ela quer iluminar. Quantos crentes, irmãos, estão dentro da igreja? Sabe, eles parecem um servo de Deus. Sabe, irmãos, eles parecem caros servo de Deus. Mas quando você conhece eles lá no serviço deles lá, você fala, meu Deus, mas isso aí é um servo de Deus. Santo Senhor. Olha só, eu achava que ele era luz, mas ele não é luz não. Né? Então a parábola da candeia, irmãos, está falando da responsabilidade que nós temos em produzir os devidos frutos. Devemos sim produzir os devidos frutos. E Jesus continua dizendo, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Né, irmãos? Nada oculto que não há de ser revelado. Né? Os fariseus, irmãos, eles guardavam a verdade da palavra de Deus apenas para eles. Quando eles ensinavam a palavra de Deus para as outras pessoas, né, irmãos, as pessoas só podiam aprender deles. Eles não ensinavam a palavra de Deus para as outras pessoas para que elas se tornassem luz. Né, irmãos? Porque eles queriam ter esse poder na mão deles. Não, só a gente aqui capacitado para ensinar a palavra de Deus. Porque nós somos estudiosos da palavra de Deus. Desde pequeno nós somos fariseus, nós nos dedicamos. E se alguém tem que aprender com a gente.
Então a gente está ensinando vocês, mas se vocês não estudarem para ser um fariseu assim, que nem a gente, não pode. Né, irmãos? Eles detinham o poder, o conhecimento para eles, porque eles queriam ser honrados. Eles queriam que as pessoas vissem eles como pessoas boas. Né, irmãos? Eles queriam glória para eles. Né? Queriam que as pessoas o reconhecessem. Mas não há nada oculto que não há de ser revelado. Jesus Cristo, quando olhava para eles, Jesus Cristo mostrava aquilo que as pessoas não viam. Jesus Cristo falava para eles: ó, debaixo dessa religiosidade toda, debaixo dessa suposta santidade, vocês têm um coração mau, vocês têm um coração perverso. Né? Debaixo dessa suposta santidade que vocês demonstram ser, vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado, né? Vocês são maus. Não há nada oculto, irmãos, porque ninguém, irmãos, consegue interpretar o tempo todo. Né? A gente pode olhar um crente dentro da igreja, ele pode parecer um caro servo de Deus, né, irmãos? Pode parecer um crente perfeito, sabe? Mas ele não consegue interpretar o tempo todo. Se você for trabalhar com ele, lá no serviço dele, lá você vai falar: meu Deus, mas esse eu pensava que era um caro servo de Deus, olha aqui, falando palavrão, desonrando a Deus, olha, envolvido em fraude, fraudando as coisas aqui, oh meu Deus. Ninguém consegue interpretar o tempo todo. Né, irmãos? Não há nada oculto que não há de ser revelado. Né, irmãos? E a mesma coisa para quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus. Quando nós não conhecemos a verdade da palavra de Deus, irmãos, e de repente nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós encontramos esse tesouro que é a verdade da palavra de Deus, sabe, irmãos? Não há como deixar ele oculto. Glória a Deus, Senhor. Não há como dizer: nossa, mas que coisas grandiosas, oi meu Deus, mas eu nunca aprendi essas coisas. Quer saber de uma coisa? Eu vou guardar isso só para mim, não vou falar para ninguém. Não, irmãos, não há como fazer isso, irmãos. Porque nós, a partir do momento que somos iluminados pela verdade, nós nos tornamos uma luz que ilumina outras pessoas. Glória a Deus, Senhor. Nós nos tornamos uma candeia, irmãos, no candelabro. Nos tornamos uma candeia no velador. Então não dá, irmãos, não dá para nós gostarmos da verdade da palavra de Deus, descobrirmos esse tesouro e não termos a mínima importância em falar dele para ninguém. Glória a Deus. Né, irmãos? Não temos alegria em falar dele para ninguém, simplesmente sermos uma luz embaixo da cama. Né, meus irmãos? É para nós, esse tesouro é para nós. A gente ilumina apenas a nós mesmos, não ilumina ninguém. E Jesus está dizendo: ó, toma cuidado para você não ser uma luz embaixo da cama. Glória a Deus. Toma cuidado para você não ser uma luz embaixo da vasilha. Né? E Jesus Cristo vai dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Será que as pessoas não ouviam aquilo que Jesus Cristo dizia? Né, irmãos? É claro que as pessoas ouviam, mas Jesus Cristo sabia da facilidade com que as pessoas esquecem. Santo Senhor. Né, irmãos? E Jesus Cristo está dizendo, que Jesus Cristo está querendo dizer: ó, toma cuidado, para que quando chegar amanhã, você não tenha esquecido dessa palavra aqui. Glória a Deus, Senhor. Sabe, toma cuidado para que quando chegar amanhã, você não continue vivendo a sua vida do mesmo jeito que você vive hoje. Glória a Deus. Né? De você ouvir que precisa ser uma luz que ilumina, mas amanhã você continuar sendo uma luz embaixo da cama. Santo. Toma cuidado, presta atenção. E ele ainda vai dizer: ponderai atentamente o que tendes ouvido. Né? Presta atenção naquilo que Jesus Cristo fala para você. Glória a Deus. Presta atenção naquilo que a palavra de Deus fala para você. Pondere, pense, reflita, medite, né? Pois com a medida com que tiverdes medido, vos medirão igualmente a vós, e ainda mais vos será acrescentado, né? Essa parte aqui é muito interessante, irmãos, porque com a medida que você medir, vai ser com que você será medido, né? O quanto você mede a verdade da palavra de Deus, Santo Senhor. né? O quanto ela é importante para você. Glória a Deus. A tua vida espiritual é
o quanto você se atenta para a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é a tua vida espiritual. Se os crentes acham que não precisam se atentar tanto assim para a palavra de Deus, que ela não é tão importante assim, né? Mas que nós não devemos esmiuçar a palavra de Deus, palavra por palavra, sabe? E isso é a vida espiritual deles. Santo Senhor. Né, irmãos? É desse jeito, é mais ou menos. Não tem muita importância. Vai levando. Glória a Deus. Né, irmãos? O quanto nós medimos a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Né, irmãos? O quanto nós nos atentamos para a verdade da palavra de Deus. Isso é a nossa vida espiritual, irmãos. Glória a Deus. Nada mais, nada menos. Né? E ele ainda vai dizer: e ainda mais vos será acrescentado. Né? Quanto mais você se atenta para a verdade da palavra de Deus, né? Mais e mais Deus acrescenta entendimento em você para que você se atente mais ainda. Glória a Deus. Quanto mais e mais você se atenta para a palavra de Deus, você mede a palavra de Deus, sabe, mais convicção da palavra de Deus Ele dá para você. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quanto mais a gente busca, mais ainda nos é acrescentado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Só que o inverso também acontece. Quanto menos a gente se atenta, né, irmãos? Mais desesperado na hora da aflição a gente vai estar. Santo Senhor. Quanto menos a gente se atenta, irmãos, mais depressivo a gente vai querer ficar em cada circunstância. Glória a Deus, Senhor. Então, irmãos, toma cuidado para você não estar crescendo na direção errada. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Porque a gente deve ser uma luz colocada no velador, uma luz colocada no candelabro. E se nós formos uma luz colocada no local apropriado, que está iluminando toda a nossa volta, mais e mais nos será acrescentado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Olha só. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, ó, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Presta atenção. Porquanto ao que tem, mais se lhe dará. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Né? Quando chegar no último dia, irmãos, aquele que se atentou para a verdade da palavra de Deus, mais e mais foi acrescentado. E quando chegar no último dia, mais ainda vai ser dado para ele. Olha só que maravilha. Mas aquele que não se tornou uma luz colocada no velador, que não se atentou para a verdade da palavra de Deus, né, irmãos, que não deu a devida importância para aquilo que diz a palavra de Deus, quando chegar no último dia, até o pouco que ele achava que tinha, vai ser tirado. Então, irmãos, é preciso tomar muito cuidado, porque muitos crentes estão querendo ficar no meio termo aqui desses dois, irmãos. Muitos crentes estão querendo pedir, mas como é que eu faço para ficar no meio termo? Não, irmãos, não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo, irmãos. Glória a Deus. Pode ter certeza que se você está no meio termo, você sabe, você é aquele que está crescendo do lado contrário, irmãos. Glória a Deus. Pode ter certeza que se você está aqui no meio termo aqui, vamos ver o que dá e vamos tocando, sabe? Pode ter certeza que você não é aquele que está se atentando quanto deveria se atentar. Glória a Deus. Né, irmãos? Não existe meio termo, existem os salvos e os perdidos. Não existem os meios perdidos e os meios salvos. Glória a Deus. Né? Por isso que Jesus Cristo vai contar a parábola do semeador, ó, produzam os devidos frutos. E agora ele vai contar a parábola da candeia. Ó, toma cuidado. Seja uma luz colocada no lugar certo. Não queira você ser um meio termo e ser uma luz embaixo da cama. Não queira você ser um meio termo e ser uma luz embaixo da vasilha. Porque no último dia, até o pouco que você acha que tem, vai ser tirado. Mas se você se atentar, se você der o devido valor para a verdade da palavra de Deus, sabe? Mais ainda você vai receber. Mais ainda você vai receber. Por isso, irmãos, que cada palavra da Bíblia, sabe, é valiosa. Né, irmãos? Cada letra, cada versículo é importantíssimo. Né? Devemos nos atentar a tudo, porque numa única passagem, né, irmão, de 5 versículos, o quanto
que a gente não aprende. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, o quanto de ensinamento nos traz. 5 versículos, só hoje 5 versículos. E quantos versículos há aqui na Bíblia, na palavra de Deus, né, irmãos, para nós crescermos Glória a espiritualmente. Deus, Senhor. Por isso, irmãos, que é preciso nos atentarmos. É preciso buscarmos a verdade da palavra de Deus cada dia mais. E assim, irmãos, verdadeiramente seremos uma luz colocada no velador, uma luz colocada no candelabro, uma luz que está no lugar próprio. E iluminaremos todos aqueles que estão à nossa volta. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, quantos ímpios, irmãos, muitas vezes a falta de convicção nos crentes é tanta que os ímpios apagam a luz do crente. Santo Senhor. Irmãos, o crente chega lá com toda alegria para falar da palavra de Deus e o ímpio consegue tirar a alegria dele na palavra de Deus. Santo Senhor. Irmãos, como que a escuridão apaga a luz? Santo Senhor. É porque não era uma luz de verdade, apenas parecia uma luz. Santo. Devemos tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a fingir que estamos alegres com a palavra de Deus, Glória a Deus. fingirmos que estamos satisfeitos, fingirmos que estamos contentes, né, irmãos? Porque a gente pode fingir para aqueles que estão à nossa volta, mas Deus é aquele que verdadeiramente sabe se nós somos uma luz debaixo da cama ou se nós somos uma luz colocada no lugar apropriado. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.